Pessoal, vamos entrar agora no assunto sobre RIPEAN. O RIPEAN são várias regras aí para evitar aborramento marítimo. Então, é umas regras internacionais que vão evitar acidentes, né, entre outras embarcações. Então, o nome é abarroamento marítimo, é batida entre embarcação. Então, é o conjunto de regulamento aí que vai evitar qualquer tipo de acidente. Ele é chamado de RIPEAN. Várias questões de prova podem estar aparecendo para vocês, de acordo com o RIPEAN, quem tem a preferência entre uma embarcação, entre outra, tá? E a primeira regra que eu gosto de comentar com vocês é a regra entre preferências sobre embarcações. Tá? Então a gente vai estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí eu já dou a dica. E em quinto vai ser, vamos considerar as lanchas e as motoaquáticas. Então nós estamos em quintos. Se nós estamos em quintos, qualquer outra embarcação que aparecer perante a nossa, nós vamos dar a preferência de manobra, né? Então nós vamos ter embarcação sem governo, embarcação de manobra restrita, vamos ter embarcação de pesca, vamos ter veleiro, e aí depois vamos ter as embarcações do mesmo porte de propulsão mecânica aí, que a gente vai considerar as lanchas e as motoaquáticas, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é toda embarcação sem governo. Então, se ela conseguir identificar, se a gente conseguir entender que essa embarcação ela está se posicionando por algum sinal, por alguma situação que ela se encontra sem governo, todas as outras embarcações vão dar preferência para essa embarcação. Em segundo lugar, é a embarcação de manobra restrita. Então, eu gosto de dar como exemplo aqui, na nossa região, o barco pirata, por exemplo. Então eu estou com a minha moto aquática, estou com o meu jet ski na água e me deparo com o barco pirata fazendo um passeio aqui. Entre o barco pirata e o meu jet, quem tem mais poder de manobra, ser mais ágil, mais rápido? É nós com a nossa embarcação, com o nosso jet, né? Então ele é considerado a manobra restrita. Ele é uma embarcação muito mais lenta para fazer uma conversão, para diminuir, para parar a embarcação dele, né? Devido à situação do tamanho, devido à situação que às vezes eles até não podem fazer algum tipo de manobra devido ao calado, para não estar encalhando em alguma situação nesse sentido. Então, em segundo lugar, são as embarcações de manobra restrita. Em terceiro lugar, é uma embarcação de pesca. Então, a embarcação de pesca, devido a equipamentos de pesca, tem preferência e vão estar em terceiro lugar. Em quarto lugar, vão ser os veleiros. Tá? Só que são os veleiros, mesmo com motor, elas no momento vão estar utilizando as velas, então elas têm a preferência de manobra porque elas precisam do vento para manobrar. Se é um veleiro que estiver utilizando o motor, então ela já vai se enquadrar como um barco de propulsão mecânica, então ela já não depende da vela, ok? Então se ela é um barco à vela, estiver utilizando as velas para navegar, então eles vão estar em quarto lugar. E em quinto lugar, vão ser nós, as lanchas e a moto aquática, tá? Como é que é o padrão que a capitania apresenta alguma questão desse formato? Ela apresenta botando uma embarcação com a outra, como por exemplo, entre um barco de pesca e um veleiro, quem tem a preferência? Então, o barco de pesca está na frente do veleiro, então o barco de pesca tem a preferência. Entre um sem governo e uma manobra restrita, sem governo está na frente da manobra restrita, então sem governo tem a preferência. Entre um pesca e uma lancha, ou entre um pesca e uma moto aquática, pesca está na frente, então pesca vai ter a preferência. É nesse formato aí que eles fazem esse tipo de questão. Na saída de um canal, quem tem a preferência? A regra fala que na saída de um canal, quem tem a preferência é quem está saindo ou a maior embarcação. Então a embarcação ela está saindo, estou saindo com a minha lancha e eu me deparo com um barco maior que o meu. Então eu vou encostar, vou deixar esse barco passar e aí eu saio. Tá? Estou saindo com o meu barco maior agora, uma lancha grande, e está vindo um barquinho pequeno. Esse barco aguarda a minha saída e aí depois ele entra. Claro, isso em situações que não consigam passar duas embarcações no mesmo canal, devido à profundidade, devido ao canal ser mais estreito, alguma regra nesse formato, a gente vai utilizar essa regra aí de preferência, quem está saindo ou o maior, ok? Quando existe risco de colisão, pessoal, e a regra fala
que existe risco de colisão quando a marcação for constante e a distância entre as embarcações começar a diminuir. Então aqui tem um barco, aqui tem outro. Ó, a marcação é constante, eles fizeram a mesma linha. E a distância deles, ó, começou a diminuir. Então aqui, ó, vai existir risco de colisão. Então pode aparecer na prova. Quando a marcação for constante e a distância deles começar a diminuir. Aqui existe risco de colisão. E aí nós vamos entrar na primeira regra, que é chamada de rumos cruzados, tá? Então aqui eu gosto de acrescentar as lanternas, ó, lanterna de boreste, lanterna de bombordo, para a gente estar podendo lembrar dessa situação. Então aqui a gente vai chamar de rumo cruzado. Então, uma embarcação vai ter a preferência, vamos botar duas embarcações aqui do mesmo porte, então são duas lanchas, vamos dar esse exemplo aqui, tá? De regra, pessoal, para a prática, eu quero que vocês lembrem o seguinte: toda embarcação que vier pela minha direita tem preferência de passagem. Então essa aqui ó, está no lado direito, né? Essa no lado esquerdo. Então toda embarcação que vier pela direita tem a preferência de passagem, tá? Então se eu estiver pilotando, olhar para a minha direita e ver um barco passando, eu vou diminuir, vou fazer a conversão ou vou diminuir e cruzar por trás dessa embarcação. Na prova não é assim que vai facilitar. A Marinha não está ali para facilitar a vida de vocês. Então ela vai falar assim, ó, aquela que é embarcação que avista a outra pelo seu boreste. É isso que nós estamos falando aqui, não é o boreste? Ó, então eu avistei aquela embarcação pelo meu boreste, para ou manobra. Aquela que avista a outra embarcação pelo seu bombordo. Aqui não é o bombordo? Ó, avistou outra embarcação pelo bombordo. Essa tem preferência de passagem, tá? E se a gente se lembrar das luzes de boreste e luzes de bombordo, nós também matamos essa questão, ó. Quando eu avisto pelo meu boreste, eu estou avistando lanterna vermelha, sinal vermelho, lanterna encarnada, né? Então, para. Se eu avisto pelo meu bombordo, eu avisto a lanterna verde. Então, é sinal verde para mim. Então, eu posso seguir, tá? Então, quem tem a preferência é aquela que avista a outra pelo seu bombordo. Aquela que avista a outra pelo seu boreste, para ou manobra. A outra regra que pode aparecer para vocês é o roda-roda. Uma embarcação vindo aqui e a outra embarcação vindo aqui, ó. Uma de frente para a outra. Isso aqui se chama roda-roda, tá? Ambas vão virar para a boreste. Então essa vai fazer a conversão para cá e essa vai fazer a conversão para lá. Então numa situação de roda-roda, ambas vão estar virando para a boreste. Tá? Num canal, o nosso lado de navegação já é o lado de boreste. Então eu utilizo o meio do canal, né? Numa saída eu já vou utilizar o meio do canal. Mas caso eu já veja uma outra embarcação vindo na minha direção, eu já me desloco um pouquinho para boreste para não precisar, né, em cima da outra embarcação fazer esse movimento. Então eu já acabo trabalhando nesse formato. Eu sempre já piloto o meu barco um pouquinho mais para boreste, tá? Evitar chegar próximo da outra embarcação para fazer esse tipo de manobra, ok? Então com esse assunto a gente finaliza mais um vídeo com vocês. Se falamos no próximo vídeo. Até a próxima!